lembrando nosso querido amigo dos tempos modernos, aparelho celular. Por gentileza, verifiquem, porque às vezes a gente esquece mesmo, e aí quando a gente vai observar, ele já está fazendo o característico sinal, nos avisando que alguém nos busca. Mas nessa hora, o governador do planeta está nos buscando. É o nosso mestre Deus. Bia conversou com a gente semana passada sobre as percepções, o que acontece quando a gente desencarna, se vê no mundo espiritual. E na sequência desse trabalho, nós vamos falar sobre as sensações dos espíritos, mas uma coisa muito interessante a gente percebeu quando estava montando o estudo, que ele nos remete a várias situações, e uma delas está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5, quando ele fala para a gente sobre a parábola do homem rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nessas chagas. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. O rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes contar estas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, também não acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Anotação de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Bom, esse texto ele é riquíssimo e imenso de reflexões. Porém, o que nos chama a atenção neste momento é o descuido desse companheiro por ocasião da sua vivência no mundo material. Teve uma experiência abastada, só que se preocupou apenas com a diversão
e não deu uma destinação útil à moeda que lhe tinha com abastança. Em momento algum, o dinheiro é momento ou é causa da nossa perdição. De maneira alguma. Agora, o que fazemos ou deixamos de fazer com os recursos que estão à nossa disposição, isso sim é para que a gente pare, analise e reflita. Por que será que me foi dada a possibilidade de ter uma abastança material, financeira, monetária, para que eu usasse apenas em meu benefício, para que eu apenas aproveitasse as belezas do mundo material, para que eu apenas me banqueteasse, pegasse os meus familiares e saísse fazendo um tour, viajando, gastando, sem me preocupar com aquele que me bate a porta, às vezes sem me preocupar com aqueles que são os meus assessores diretos, meus funcionários, meus queridos, que participam do mundo material como eu, e junto a mim. Mas também me lembrei de uma outra reflexão, de um outro coração também bastante abastado, mas que teve uma conduta completamente oposta. Também nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 4, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o de pessoas em seus leitos de dor sem se queixar. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Quem é essa mulher de ar distinto, um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque a porta é saudada com receber. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá mora uma mãe de família, cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria aparece em suas faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, porque esses infortunados não são mendigos de profissão. Olha, esse caso, essa citação do Evangelho, é de um espírito que, em sua última experiência na Terra, pediu, depois de muito trabalho, de muito esforço, pediu para renascer com todas as posses possíveis, sem ter necessidade alguma financeira, monetária, e que dedicaria a sua vida ao serviço do próximo. Assim prometido, assim cumprido. Essa citação do Evangelho é da Condessa Paula, um espírito que renasceu numa família muito abastada, só que, como condessa, ela tinha os compromissos e as obrigações sociais. Mas o que ela fazia? Se por acaso ela tinha que organizar um jantar para 200 pessoas,
para 300 pessoas. E ela recebia uma verba para esse jantar. Ela se dedicava a fazer uma pesquisa minuciosa e gastava, no máximo, 50% do orçamento que ela recebia para fazer aquela festa. E os outros 50%? Ela comprava mantimento, roupa e organizava uma tarefa, vestia-se como uma pessoa do mundo para passar despercebida, não para que os outros da nobreza a recriminassem, não, para que ela não ofendesse as pessoas a quem ela iria ajudar. E aí ela descobria quem tinha necessidade, se tinha uma pessoa doente, o que estava acontecendo, porque muitas vezes nós julgamos muito e crucificamos e condenamos as pessoas pelos momentos que elas estão passando e generalizamos muito os eventos que ocorrem. Ela sabia identificar quem realmente estava precisando de ajuda e ia simplesmente chegar até aquela família e direcionar os recursos que aquela família necessitava. Então, quando ela retorna ao plano espiritual, como é que ela retorna? Uma condição completamente oposta à leitura anterior do rico que dilapidou o seu patrimônio e que, de retorno ao plano espiritual, ficou buscando um refúgio e muito surpreso quando vê o Lázaro, que era um mendigo, que convivia com ele, numa condição espiritual muito mais elevada que a dele. E o Livro dos Espíritos nos dá uma outra carona, na questão 402. Num trecho da questão 402 que diz assim para a gente: o sono liberta parcialmente a alma. Quando dormimos, ficamos durante certo tempo no estado em que nos encontraremos de uma maneira fixa depois da morte. Os espíritos que rapidamente se desligaram da matéria por ocasião de sua morte tiveram sonos inteligentes. Esses, quando dormem, juntam-se à sociedade dos outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que, ao morrerem, acham-se inteiramente concluídas. Isto deve nos ensinar, ainda uma vez, a não temer a morte, visto que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Então, olha só, nós estamos estudando percepções e sensações dos espíritos. Todos nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Ora estamos no corpo, ora estamos fora do corpo. Mas existe um laboratório que muitos de nós ainda não se atentou para ele. Todo dia nós morremos um pouquinho. Quando nós vamos para o repouso físico, quem fica na nossa cama repousando é o nosso corpo. Porque o espírito, ele deixa o corpo ali e sai. Sai para onde? Depende de cada um sai para onde quer sair. A diferença está exatamente aí. Se durante a vida eu procuro pautar a minha vida com boas intenções que irão gerar boas ações, se eu estou no esforço para que isso aconteça, no treinamento, a cada noite, quando eu me deito, primeiro que eu busco a oração, né? Não é à toa que se ora antes de dormir. Por quê? Primeiro
estou agradecendo a Deus, aos meus mentores, o dia na terra, mais uma oportunidade de estar vivo. Segundo, eu que não sou bobo nem nada, estou pedindo a proteção, a cobertura espiritual para ingressar no mundo espiritual. Olha, Senhor, vou deixar meu corpo aqui, hein? Eu que me conheço, eu acho até que se o Senhor me deixar solto por aí, eu não sei se eu vou lá para o grupo que eu estou querendo estudar, não. Eu estou com vontade aqui de fazer um passeio, montar umas viagens, ver umas coisas meio estranhas. Eu estou com as ideias meio esquisitas na cabeça. O Senhor me ajuda aí, me orienta para ver para onde que eu vou, na hora que eu vou dormir. Porque às vezes tem muitas coisas que nós queremos fazer quando estamos acordados e que não fazemos. Por quê? Porque existe uma censura já, que é a censura social. Então, como é que eu vou fazer uma coisa que eu no íntimo sei que não é tão bonito, tão agradável, tão legal assim, e se todo mundo está vendo? Mas se por acaso, se eu estiver numa cidade diferente, onde não tem nenhum conhecido, será que a minha conduta é a mesma que a que eu tenho dentro de casa? Isso é uma pergunta que é boa a gente se fazer às vezes. Porque eu estou mais liberado, num lugar diferente, com pessoas que eu não conheço, querendo dar vazão a algumas coisas que eu trago reprimidas em mim. Será que essa não é a oportunidade de eu extravasar? É assim, ai que bom, vou passar o final de semana longe da comadre, vai ser um amigo. A comadre também pode falar a mesma coisa. Não aguento mais aquele barulho enjoado. Gente, ainda bem que ele vai viajar. Final de semana de sossego na minha vida. Mas nesse final de semana de sossego, o que você ou ela vão fazer sozinho? Rapaz, aqui na empresa agora está difícil. Botaram câmera de vigilância para tudo quanto é lugar. Aí você vai trabalhar num lugar que não tem vigilância nenhuma. A nossa conduta, o nosso comportamento é o mesmo. E aqui as coisas são muito organizadas. Tudo passa por tal de computador, da saída do seu celular, saiu uma cadeira, fulano, o chefe quer saber, cadê o lápis que estava aqui, aqui vigia tudo. Aí você tem que dar conta de tudo. E quando você está em outro lugar, onde não tem que dar conta de nada, o que acontece? A conduta é a mesma? O comportamento é o mesmo? Então, cada um de nós tem guardado em si alguns desejos, algumas vontades que não expressa publicamente. Alguns entendem isso, trabalham isso, e outros dá vazão por ocasião do recurso físico. Então, muitas vezes, nós temos vários parceiros. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de sociedade, né? Mas nós temos vários sócios sem saber. Você acha que a nossa vida é sozinha? Você acha que não tem ninguém acompanhando a gente? Ninguém participa da nossa vida? Ninguém influencia a gente? Então, se eu, durante a minha vida, independe agora de eu ter posses ou não, de eu conhecer o Espiritismo ou não, mas se durante a minha vida eu procurei me regrar, eu procurei fazer o bem, eu me esforcei nessa direção, por ocasião do meu desencarne, que eu já venho treinando ao longo da vida, que sensação e que percepção eu vou ter? As melhores. Vou me sentir agradável. Primeiro, que se eu me dediquei direitinho, eu já construí até laços de afeto e de simpatia. Tem gente me esperando, tem local para eu ficar, e a
consciência está em equilíbrio, em harmonia. Então, o meu desligamento do corpo é coisa quase que automática. Esse período de transição, que é a perturbação espiritual, é uma coisa ligeira, porque há relatos na literatura espírita de espíritos que sofreram um acidente automobilístico e se desligaram do corpo imediatamente e ajudaram no socorro. Foram eles, os espíritos que foram acidentados, que induziram os encarnados a buscar ajuda. Tamanha condição em que esses corações se encontravam. Como há relatos de espíritos que também sofreram acidentes e que você passa lá 50 anos depois do acidente e o espírito continua no mesmo lugar, sentindo a mesma coisa de um acidente que aconteceu 50 anos atrás. Então, as percepções, as sensações são diversas, de acordo com a condição do espírito e da vida que o espírito se empenhou, se esforçou em ter aqui na Terra. Aí fala-se, ele fala aqui sobre a questão da visão. A visão, quando estamos encarnados, ela está limitada aos órgãos da visão. Mas acontece que o espírito, ele percebe numa abrangência muito maior. Não está limitada ao órgão. O espírito vê. Para que a gente enxergue o que está acontecendo aqui agora, nós precisamos que as lâmpadas estejam acesas. O espírito não precisa. Agora, isso é uma regra para todos os espíritos? Não. Porque há espíritos em condição tão materializada, numa dificuldade tão grande ainda, que ele precisa que a gente abra a porta do mundo material para que ele adentre no recinto. Coisa que nós já sabemos que as barreiras materiais não são um impedimento para o espírito. Tem espíritos, a literatura traz para a gente, que às vezes eles, para serem amedrontados, a palavra não seria nem essa, impedidos das suas ações não muito boas, eles visualizam a equipe do bem como se tivesse armado, impedindo eles de atuarem. Mas acontece que aquilo é uma representação. Mas o que é que esse espírito teme? Ele teme a polícia. Então, coloca um soldado na frente dele. É uma representação para aquilo que ele acredita, para aquilo que ele vivencia. É uma condição dele. Tem espírito que não consegue adentrar essa porta para assistir a reunião conosco, se a porta estiver fechada. Ele ainda não tem o conhecimento, não tem a informação e ainda está vivendo um mundo muito material. Então, quando os espíritos dizem para a gente que não há barreira, que não há distância, que a expansão é uma coisa assim inerente ao espírito, eles também nos dizem que varia de espírito para espírito. Uma coisa interessante também que ele fala para a gente é sobre as músicas e as belezas da natureza, né? A gente pergunta assim, os espíritos, eles gostam de música? Eles gostam das artes? Aí os espíritos respondem assim, de qual música que você está falando? Dessa aí da terra? Aí eles dão uma balançada na gente, né? De qual arte que vocês estão falando? Da arte que vocês têm na terra? Então, o que eles estão falando para a gente? Que o mundo espiritual, nas suas diversas gradações, tem belezas tão grandes que nós não conseguimos perceber. Então, se nós compararmos aquilo que a gente acha belo aqui no planeta, para eles é algo que não tem tanta expressão assim. Mas isso vem da onde? Da condição evolutiva de cada um. Então, essa reflexão
que chama a nossa atenção. É com essa reflexão que nós devemos procurar pautar a nossa vida. Ora, não quer dizer que para que eu tenha uma boa acolhida, para que eu tenha um bom despertar no mundo espiritual e para que eu passe por essa transição até uma outra encarnação de uma maneira mais suave, mais harmônica, mais tranquila, é necessário que eu viva melhor? Sim, porque muitos de nós cometem um grande equívoco. Eu vivo, a vida é muito curta, eu tenho que aproveitar mesmo, porque daqui a pouco, morreu, acabou. A vida é uma só. Não vem com isso aqui, não. Tem que aproveitar rapidinho. E aí, o conceito nosso de aproveitar é um conceito distorcido. O que é aproveitar? O que é aproveitar? Aproveitar é fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, curtindo a vida. Você quer aproveitar? Aí a gente esbarra numa dificuldade. Quem está aproveitando é o homem ou o espírito? É o homem, a alma, o ser encarnado. Mas acontece que eu sou espírito, eu não sou homem. Eu sou um espírito. E o que aproveita verdadeiramente uma encarnação é a vida que eu levo. Da vida regrada de conformidade com os conceitos morais, de conformidade com o código divino. Maurício, mas isso é muito subjetivo. Tal de código divino, eu nem conheço Deus, mas Ele te conhece. Você pode até querer dizer que não conhece Ele, que você está meio afastado dele, que você anda aprontando, não está querendo nem encontrar com Ele, mas todos nós somos criatura divina, todos nós conhecemos. Pode ser até que a gente esteja passando por uma dificuldade e que a gente até questione a existência dele. Pode ser que a gente esteja um pouco chateado com ele, porque ele não atendeu os nossos caprichos, os nossos desejos. Pode ser que a nossa vida não esteja transcorrendo do jeito que a gente queria. Pode ser, tudo isso é possível acontecer. Agora, não é porque ele esqueceu da gente, não. Primeiro, nós somos responsáveis pelas consequências das escolhas que fazemos. Essa informação, ela precisa ser estruturada no nosso ser. Tudo que me acontece é responsabilidade minha. Aí a gente se perde, né? Quando as coisas estão assim, pipocando, que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, a gente não, mas eu nunca fiz nada que pudesse me prejudicar. E aos outros que já prejudicou? Não é bem assim. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma mentira branca, e não tem mentira de cor? A mentira verde é pior que a branca? A roxa é pior? Mentira é mentira. Hipocrisia, falsidade, falsidade. Não, mas tem hora que a mentirinha cai bem, não cai? Ela pode até cair bem. Mas quando as consequências dela recaem sobre você, você reclama com quê? Então, cada um de nós recebe os recursos que cada um de nós doa. E a misericórdia divina é tão assim, branda, tão amorosa, tão amiga, que ela parcela para a gente. Vai liberando aos pouquinhos. Porque se pegar a nossa conta e apresentar assim, passa lá no caixa, lá para Francisca, lá, e acerta, a gente sai correndo. Quando a gente olha o tamanho da conta, o que é isso? Foi você. Não, mas eu não lembro, não. Isso foi em outra encarnação, Maurício. Isso aí já passou. Não, vai ter passado para você. Mas a lei
lei está esperando a hora que a gente sentar para acertar a conta. Tem que acertar essas contas. Então, o que ele está colocando para a gente aqui é que as percepções que nós temos enquanto encarnados são diferentes das que nós temos em espírito. E muitas vezes nós nos descuidamos por conta disso. Nós somos muito de pagar o preço, Vou pagar para ver. Quantas vezes a gente poderia ter uma vida mais tranquila, mais organizada, ouvindo mais os nossos pais, e a gente fala assim, nada isso. Papai é carreta, mamãe é muito chata. Mas aqui, isso é da sua época, bro. Hoje em dia não é assim, não. Hoje em dia não é assim, não. As coisas mudaram. Mudaram como? Então, muitas vezes, nós fazemos escolhas equivocadas. E a hora de sentar para analisar essas escolhas, normalmente é depois que a gente retorna ao plano espiritual. Por isso, muitas percepções desagradáveis. Por isso, muitas dores e aflições desnecessárias. Há relatos de espíritos que a vida deles no mundo espiritual está uma beleza. Olha, você pega o céu e o inferno para ver os espíritos felizes, eles ficam até constrangidos de dizer para a gente que são felizes, para poder não afrontar a gente. Tamanha felicidade que eles se encontram. Mas essa felicidade foi de quê, meu filho? O que você fez? Só fez o bem. Uma pessoa que desde o momento que nasce até a hora que desencarna, só faz o bem. Independe de onde essa pessoa nasça, independe da religião que essa pessoa frequente, as atitudes dela são atitudes do bem. Pessoas que são incapazes de fazer mal a qualquer pessoa, inclusive a si próprio. Porque às vezes nós somos assim, uma tortura para conosco, Nós nos agredimos muito e nos agredimos das mais variadas formas. Nos agredimos através dos vícios, os vícios mais variados. Às vezes a gente, quando fala em vício, quando ouve em vício, a gente vê as pessoas pensando nos vícios não tão agradáveis. Mas qual vício é agradável? O vício de falar da vida dos outros é bonito? O vício da intriga, o vício da fofoca? É bonito, é agradável? Mas aí a gente gosta de recriminar o vício dos outros, não é não? O usuário de droga. Todos nós temos os nossos vícios. Todos nós. Vícios de natureza diferente. Mas todos nós os temos. Vício de trabalhar demais. É um vício. Vício de ficar o tempo inteiro na frente da televisão. É um vício. Vício de assistir todas as novelas. É um vício. Vício de ficar no computador o dia inteiro. É um vício. São inúmeros os vícios que nós temos. Então, o que ele fala para a gente? Dependendo da maneira como nós escolhemos conduzir as nossas vidas, por ocasião do nosso desencarne, nós teremos surpresas agradáveis, como colheita do esforço que cada um de nós fez por ocasião da sua existência no mundo material. E é com essas sensações, com essas percepções, que nós temos que nos preocupar. Porque quando o mundo espiritual se apresentar para nós teremos o treinamento de novo para nos reintegrarmos a ele. Quando acontece, quando nós reencarnamos, estamos num corpo pequenininho, como uma criança. A gente tem que reaprender a viver nesse mundo.
comparação com todo mundo. Agora, poupar de dor e de aflição e ter muito mais momentos de alegria na nossa vida depende unicamente de nós, de mais ninguém. Então é hora da gente começar a deixar as desculpas de lado, parar de atribuir aos outros os insucessos e fracassos da nossa vida e começar a ocupar o nosso pensamento e as nossas ações com coisas úteis. Úteis para nós, úteis para a sociedade com quem a gente convive, que a primeira delas é a família, e a sociedade espírita, a sociedade do nosso município, fazer alguma coisa por nós e pelos outros. Esse é o nosso advogado do mundo espiritual. As nossas obras representam o nosso advogado do mundo espiritual. Cada coisa que a gente faz tem alguém aplaudindo ou rindo da gente. Cada coisa que a gente faz. Então, que a gente procure, não por vaidade, mas por necessidade, fazer o bem, independente do momento, independente da situação, independente da pessoa. Porque nós estaremos organizando para nós um cortejo de benfeitores, de amigos e de familiares. Estou me lembrando aqui agora da recepção que o nosso querido Bezerra teve, que retornou ao plano espiritual. Por um instantinho ali, de olhinho fechado, descansando, ele ouviu um vozerio. Que isso, que vozerio é esse? Quando ele foi conduzido à sacada, uma multidão de tudo que não cabia, entre aspas, quando os olhos alcançavam. Aí ele pergunta a Maria: quem é esse povo todo, Maria? Maria, o recolheiro. Quem é esse povo todo? Esse povo todo são as pessoas que você ajudou, são os familiares das pessoas a quem você ajudou, são os agradecidos do mundo inteiro a você pelo bem que você realizou. Então isso não é um despertar lindo. Agora, cada um de nós precisa então estudar a vida de Bezerra e se pautar nos atos dele, para que a gente tenha esse mesmo cortejo, estudar a vida de Jesus e se pautar nos atos dela. Mas quando alguém fala com a gente em um elemento desse, Chico, Bezerra, Jesus, a gente fala logo: isso não é para mim não, gente, eles estão muito lá na frente. Eu já estou dizendo que eu não quero praticar a renúncia que esses corações praticaram. Então, se eu não quero fazer o mínimo esforço, por que eu quero receber tantas vezes? Eu devo estar equivocado no meu julgamento, na minha percepção. Eu colho aquilo que eu amo. Que Deus, então, nos abençoe, nos envolva muita ternura, muita paz, muita reflexão, muito carinho, mas que nos dê essa motivação de consultar a nós mesmos, sem olhar para ninguém, fazendo uma consulta a nós. O que eu estou fazendo hoje? Será que eu não posso melhorar? Será que eu não posso fazer mais um pouquinho? Será? Graças a Deus.